Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, número 359. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje vamos falar sobre as esferas, não as esferas do dragão. E nem teoria dos 7 montes. Vamos falar das esferas do Kuiper. Olá, gente. Aqui é o Pedro Dutti. Privilégio estar com vocês. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre Kuiper, para a gente entender que se a depravação é total, o discipulado precisa ser igualmente abrangente. Uau! Olha aí, gente. Olha, ei, vocês não estão ligados. Eu querido ouvinte, vocês não estão ligados o que é essa gravação aqui. Essa gravação é histórica, tá? O Pedro Dutti é conhecido entre os amigos como Invisible Peter. Depois que ele começou o Invisible College, ninguém consegue mais falar com esse Pedro Dutti, rapaz. E conversas no WhatsApp, mas nós conseguimos. Nós imploramos, nós rastejamos, mandamos caixas de bombom. Brincadeira. Poderia ter mandado, né, Pedro? Muito bullying. Fez muito bullying e aí eu tô aqui agora. Mas é verdade. Não é descaso, hein? É só mesmo embolado no tempo. Todo mundo fica brincando com o Invisible Peter. Eu só não posso ser um Invisible marido, nem um Invisible pai. De Olha resto. Aí. E não pode ser um Invisible Teacher, né? Já que criou o Invisible College aí, né? Não, mas é só pra galera saber, Pedro, que o pessoal fala assim, ó, poxa, podia trazer o Pedro pra uma gravação, poxa, podia trazer o fulano, como se a gente não tentasse, mas as pessoas não entendem que as pessoas têm uma agenda, casar a agenda, aquela coisa toda. Por exemplo, hoje é uma quarta-feira chuvosa, eu queria estar na minha cama dormindo, né? Claro que eu também não conseguiria porque eu tenho um filho de 1 ano que acorda às 7, mas gostaria. A mesma coisa aqui em casa, Benjamin também não deixa a gente dormir muito. Seria bom, mas seria bom, mas tá gravando de manhã também. Pois é, estamos aqui gravando. Isso é muito bom. Gente, vamos falar um pouquinho sobre, bem pouquinho, porque a coisa é abrangente, sobre Abraham Kuyper, um personagem aí que vocês já pediram muito pra nós falarmos aqui no BTcast, na série Gigantes. Mas antes, os recados paroquiais. Paroquiais dessa semana, galera, eu tenho um recado aqui bem importante para homens que pretendem servir a Deus no ministério pastoral. Vocês sabem que ser um pastor, estar no ministério pastoral, vai além de estudar teologia, né? Estudar a parte teórica, ter, né, um bom curso de teologia é uma parte muito importante, mas é importante o quê? Que o ministério pastoral, ele seja provado na prática, ou seja, é conhecer pessoalmente os desafios do pastoreio, é lidar com pessoas e ter o seu caráter lapidado, suas convicções bíblicas solidificadas e suas habilidades afiadas. É por isso que eu quero apresentar para vocês a Escola de Pastores da Primeira Igreja Batista de Atibaia, a EPIBA, pastores preparados na igreja local para a igreja local. Olha só como é que é a dinâmica da EPIBA para formar homens para o ministério. O Master of Divinity da EPIBA é um curso intensivo de 3 anos, no qual o aluno serve como estagiário pastoral, acompanha o ministério dos pastores da igreja e recebe mentoria enquanto completa uma robusta formação teológica, ou seja, já é tudo junto, não tem assim um período de estágio, não, você vai estudando teologia já no dia a dia, na prática da igreja. Os alunos formados na EPIBA são hoje pastores, plantadores de igreja e líderes em seminários e ministérios cristãos internacionais. Eles têm sido aceitos para estudos de mestrado e doutorado em seminários norte-americanos como Reformed Seminary e Grace School of Theology, ou seja, a galera sai com robustez teológica também. E eu achei isso muito legal na EPIBA, porque você tem essa integração de prática e teoria, porque muitas crises no ministério, e às vezes acontecem até no começo do ministério, se dá justamente por isso. O cara vai pro seminário e ele se distancia da igreja local e ele não consegue conectar os conteúdos com o dia da igreja, e isso realmente não é bom. E a EPIBA, com o seu sistema de ensino aí de estágio pastoral, integrando já o estudo acadêmico ao chão da fábrica, por assim dizer,
faz toda a diferença. Então, começar a sua caminhada teológica ao lado de outros pastores numa igreja cristã saudável, numa igreja local, com certeza fará toda a diferença, e a Epiba pode te proporcionar esta experiência. Então olha só, se você deseja ser um pastor e ainda está avaliando junto com a sua igreja local, com a sua liderança local, qual o melhor caminho para a sua formação teológica e preparação para o ministério, considere a Epiba, tá? Faz o seguinte, entra lá no site deles, epiba.org.br. Lembrando que o Epiba é com 2 P's. O link está aqui na descrição deste BTcast. Epiba com 2 P's, epiba.org.br, a escola de pastores da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Pastores preparados na igreja local para a igreja local. E ainda nesses recados paroquiais eu quero dizer que aconteceu a segunda confraria Bibotal, que ela foi maravilhosa, gente, foi muito bom. Obrigado a todos vocês que participaram da confraria, foram abençoados e desafiados pelo conteúdo da confraria, e você pode assistir, ela está disponível lá em nosso canal no YouTube. Você não vai ter aquele carinho assim, aquela emoção de ver ao vivo, mas o conteúdo está todo lá e foi demais. Inclusive, veja até o final do segundo dia que teremos novidades para a terceira confraria, que já tem aí, o mês será em novembro e o tema será C.S. Lewis. Vai ser muito legal, assim espero, como tem sido as conferências. Conferência não, mano, é confraria, o negócio é mais íntimo, é confraria Bibotal, tá bom? É isso então, gente, tá lá no nosso canal no YouTube, o link também está aqui na descrição deste podcast. Vamos lá, que esse episódio tá reformacional. Pedro, você já escreveu uma biografia sobre Abraham Kuyper, que saiu no livro O Problema da Pobreza, da Thomas Nelson Brasil. É um livro do Kuyper, na verdade, que a Thomas Nelson Brasil lançou, mas que tem uma biografia que você escreveu, que ironicamente não é a palavra, que surpreendentemente é a palavra mais correta, é maior que o livro do Kuyper. Sim. O que é muito bom, porque como não sei se tem tanta literatura do Kuyper assim, com acessibilidade pra massa, porque a Thomas Nelson alcança uma galera muito grande, né? Não só o pessoal do círculo da teologia. Então acho que essa tua mini biografia aí, no fundo, por isso que a editora topou publicar uma biografia maior que o escrito do autor em questão, né? O autor do livro, no caso. Muito legal. E eu quero então, Pedro, com a sua ajuda, entender um pouco melhor Abraham Kuyper. Quero que sim, vamos tentar localizá-lo historicamente, por que a gente fala tanto do Kuyper, neocalvinismo, né? Então vamos aí, nos dê as bases para entender este homem e o seu pensamento e as suas colaborações para a igreja cristã no mundo, né? Podemos dizer assim. Com certeza. Que bom que a gente vai poder debruçar um pouquinho sobre ele. Tem uma obra grande demais, muito ambígua, apropriações às vezes muito distintas, mas tem uma compreensão mínima, assim, que a gente pode traçar sobre o Kuyper. Um ponto que eu sempre gosto de começar, e até explicando também por que quem estuda Kuyper ou subscreve as ideias dele é chamado de neocalvinista. Isso é importante, assim, porque, querendo ou não, é uma diferenciação do calvinismo enquanto tal, né? E nem sempre a gente sabe falar por que é um neocalvinismo. Mas entender isso, a gente consegue entender um pouquinho o contexto dele. O Kuyper, diferente do Calvino, por exemplo, Calvino está ali no começo da modernidade, né, século XVII, enfrentando algumas questões com a igreja, com a cultura, que eram muito próprias do momento, claro, mas que são muito diferentes das questões que o Kuyper enfrentou. O neocalvinismo, então, ele é assim chamado porque se trata de um esforço, claro, dentro da teologia calvinista, mas de responder às questões da modernidade mais avançada, século XIX e século XX. E por isso que o Kuyper é mais próximo da gente do que, por exemplo, o Calvino.
por causa das questões que ele enfrentou. Sim. Uma das questões que dá o contexto de onde ele viveu, por exemplo, é um século marcado depois das revoluções, né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, um período maior de secularização, ou seja, a igreja perdendo esse lugar de centralidade que ela tinha e ficando mais à margem dos processos centrais de desenvolvimento urbano, industrial e inclusive cultural. Sim. O iluminismo já rolou, né? No tempo do Kuyper já rolou o iluminismo e tal, onde a teologia vai ficando de canto e tal, Exatamente. A filosofia ganha um protagonismo maior e a teologia vai ficando pelos escanteios aí. Exatamente, a ciência também vai tornando-se bastante hegemônica na compreensão da sociedade, e isso tudo faz com que o Kuyper, antes dele ser uma resposta para o tempo dele, e a gente apreciar bastante a teologia dele, ele é fruto do tempo dele também, porque a história dele, a biografia dele acontece justamente nesse tempo em que ele acaba sofrendo, a gente pode colocar assim, dos efeitos dessa secularização, desse iluminismo na teologia, dessa marginalização da igreja na vida pessoal, etc. Legal. Tá, então Calvino, no seu tempo, lidava com questões bem eclesiásticas, tinha basicamente uma cristandade, a gente pode usar esse termo pro tempo de Calvino? Existia uma cristandade bastante definitiva na cultura, né? A igreja, enquanto tal, ela tinha uma presença bastante diferente para formar, que a gente entende que a fisionomia intelectual do ambiente, do que a igreja vai ter no século XIX, por exemplo. Ela, no XIX, no XVIII, XIX, ela já perdeu bastante espaço para a ciência, para a filosofia. As universidades estão em outro ritmo, mesmo aquelas que nasceram de iniciativas cristãs, elas já estão passando por um processo de secularização bastante avançado. Agora, a expressão neocalvinismo, isso quer dizer o quê? Tato, eu já entendi que o Kuyper lidou com situações diferentes das situações de Calvino e dos seus seguidores, por aí vai. Mas por que não o resgate do calvinismo? Neocalvinismo é o mesmo que o resgate do calvinismo para novos tempos? Ou tem alguns pontos do Kuyper em que ele difere de Calvino? Não discorda, mas ou discorda, ou difere, tem uma outra compreensão de determinado fato. Por que usar esse termo, né? Neocalvinismo, como a gente usa, por exemplo, neo-ortodoxia, pro Barth, por aí vai. Boa pergunta. De certa forma, por terem questões diferentes, querendo ou não, Kuyper acaba respondendo e aí produzindo teologia em questões que o Calvino simplesmente nunca se ocupou, ou se ocupou muito brevemente, ou tinha muito pouco para falar. Por exemplo, uma questão que o Kuyper se envolveu bastante, porque era algo nascente e crescente ali na Europa, a questão com o islamismo. O Kuyper tem muitos escritos a respeito do Islã, numa pegada muito diferente do que o Calvino teria condições de escrever. Então esse neo, inclusive tem uma distinção que os americanos fazem entre New Calvinismo e Neo Calvinismo, que é o new de novo que a gente está acostumado a escrever no inglês, e esse Neo Calvinismo. Qual que é essa diferença? O Piper, o Tim Keller, o Donald Carson são entendidos como esse New Calvinism, ou seja, é o novo calvinismo numa recuperação da teologia do Calvino, da eclesiologia do Calvino para os tempos contemporâneos. Assim. Vocês estão estudando Igreja Centrada do Tim Keller no podcast no Bibotalk Plus, e é um claro exemplo de como que é importante a teologia reformada calvinista tem importância para as questões contemporâneas. Só que o neocalvinismo ele é mais entendido nessa corrente que engloba Kuyper, Bavinck, Dooyeweerd e uma série de outros teólogos e filósofos que se ocuparam com questões novas e que, por isso, foram proponentes de algo novo. Se a gente pega, por exemplo, a dogmática do Herman Bavinck, que foi o grande teólogo também do movimento neocalvinista, ela se ocupa com temas que foram perdidos ou que são muito diferentes na forma de tratamento do que separa, dos autores que separam o Calvino do Kuyper, porque a gente está falando de 200 anos aí, que alguns historiadores, 200, 300 anos, que alguns historiadores colocam como a escolástica protestante, que é um período muito frutífero da teologia puritana, por exemplo, mas que era marcada por outras ênfases
intelectuais, filosóficas e teológicas que também são distintas do neocalvinismo. Por exemplo, há alguns críticos, e aí já são críticas inclusive do neocalvinismo, para justificar a sua própria presença na teologia, de que os teólogos da escolástica desse período, século XVII, XVIII, que continuaram a segunda e terceira geração pós-Calvino, eles voltaram a fazer algo que o Calvino e o Lutero abriram mão, que era misturar a teologia cristã com filosofia grega. Então, algo que o Lutero sempre bateu, que foi a influência do Aristóteles, por exemplo, na teologia, e eles voltaram para uma teologia bíblica, radicalmente cunhada nas escrituras, né? O Calvino sempre produzindo comentários bíblicos a partir de suas pregações. Então, a partir desse cenário da necessidade de novos conteúdos para a teologia reformada, porque era necessário responder questões que não tinham materiais a respeito disso, porque a reforma tinha acontecido há 50, 100 anos, o que eles fizeram foi voltar a sintetizar a teologia bíblica reformada com o pensamento aristotélico, pensamento platônico, e isso faz com que a escolástica acabe sendo marcada na avaliação dos neocalvinistas como uma teologia sintetizada. Então, o neocalvinismo, esse nome diz respeito também a uma reforma interna da própria teologia calvinista, de abrir mão dessas fontes filosóficas estranhas às escrituras para responder temas da modernidade tardia, também de maneira bíblica, numa filosofia, numa teologia pautada na revelação. Então, todo o esforço do Bavinck, do Kuyper, do Groen van Prinster é exatamente uma reforma interna e que dá nome a esse neocalvinismo. Olha aí, muito bom, muito bom. Então foi... E paralelo a isso, agora, eu não sei se tem a ver com o nosso tema aqui, mas você falou em escolástica, né? Aí eu lembro também dos pietistas, que é mas isso é outra parte da Europa, né? Ligado mais à teologia luterana, é isso? Sim, e uma coisa interessante na biografia do Kuyper é que tinha um pregador, agora eu não vou me lembrar o nome dele de cor, mas um dos elementos importantes na conversão do Kuyper foi um pregador avivamentista, que era de Genebra e que saiu pregando alguns sermões pela Europa, e o Kuyper o ouviu, e aquilo foi um dos elementos utilizados assim por Deus, ele mesmo diz, para sua conversão, né? Então, o movimento pietista, é claro que a gente, quando faz essa avaliação e coloca tudo dentro de um pacote chamado escolasticismo protestante, não é uma avaliação negativa, porque muita coisa boa estava acontecendo, como, por exemplo, os movimentos de renovação espiritual, né? O puritanismo, o pietismo e assim por diante. Muito bom, legal. Gente, caminhando então aqui para a vida do Kuyper, vão alguns traços bem biográficos mesmo, Pedro, acho que é legal, porque nós gostamos de biografias, né? Biografias nos inspiram muitas vezes. E eu, passando o olho aqui na biografia, já soube até que o cara até perdeu a fé no seminário, né? Então como é que um cara que perde a fé se torna esse cara, né? Um grande reavivador da fé, por assim dizer. Então acho que seria legal de dar alguns panoramas biográficos aí, alguns tópicos, né? Bem estilo programa da Xuxa mesmo, só pra galera ter uma noção. Beleza. O Kuyper nasceu numa família cristã. O pai dele era pastor, inclusive, da igreja reformada holandesa. Então ele cresceu num ambiente muito religioso. Só que a ideia dele, como fruto do seu tempo, era se dedicar à ciência, ou se ele fosse fazer teologia, e aí quando ele era jovenzinho ele já tinha se decidido por estudar teologia, ele queria fazer uma teologia bastante científica. Então ele foi estudar na Universidade de Leiden, na Holanda, e era uma universidade marcada por esse espírito do tempo. Era uma universidade bastante liberal, bastante envolvida com as questões científicas. Então isso fez com que a teologia que o Kuyper saiu da faculdade teológica e depois se preparando para ser um obreiro da igreja, era uma teologia absolutamente liberal. Caraca. Então o Kuyper... Ele basicamente, a formação familiar que ele teve cristã, ele perdeu toda na faculdade. Nossa, pesado. Um dado interessante é que ele tinha uma noiva, e a noiva dele era crente de verdade. Foi outro fator importante na vida dele. E ela conta que ele ficava tentando convencê-la de que a fé dela era ingênua, que era uma fé boba, ficava tentando catequizá-la pro mal mesmo. E ela respondendo sempre com orações e dando literatura para
para ele. Foi até que ela deu um livro, na verdade era um romance, inclusive, que envolvia a história de um cristão que, junto com as orações dela, as pregações desse avivamentista da cidade de Genebra, e esse livro fez com que o Kuyper começasse a questionar essas bases muito liberais da teologia dele. Agora, um dos pontos muito legais da biografia é que ele foi trabalhar numa igreja praticamente rural, no interior da Holanda, uma cidade chamada Bissep, e lá a igreja era crente também, assim. Todo mundo era convertido, calvinista, e sabia que eles tinham recebido um pastor que era liberal. Eita. Então a igreja começa a orar pela conversão do Kuyper. Isso é bonito demais, porque a igreja tinha um pastor ateu e começa a orar por ele. E foi o último fator assim que ele conta que foi decisivo para ele poder retomar a fé e retomar uma fé calvinista, porque era uma comunidade rural bastante fincada na tradição calvinista, conheciam os credos, conheciam as obras, mesmo sendo um povo muito simples. Então isso foi muito marcante na biografia do Kuyper. Ô Pedro, só pra galera se situar, nós temos ouvintes, né, dos mais variados níveis da teologia aqui, e alguns não sabem nem direito o que é teologia liberal. A gente conseguiria rapidamente aqui, eu sei que isso dá um podcast à parte, né, mas quando fala que o Kuyper estudou numa faculdade liberal, a gente conseguiria elencar aqui alguns pontos só pra galera entender o que significa esse liberalismo e por que ele, né, de alguma forma não coadunava com o cristianismo da noiva, com o cristianismo da comunidade rural, só pro pessoal entender direitinho. Claro, a gente pode definir, assim, grosso modo, o liberalismo como um movimento que começou ali final do século XVIII e século XIX, em que começaram a se questionar o que foi feito em teologia tradicionalmente a partir dos novas descobertas científicas e também do novo tempo filosófico em que se vivia. Então, por exemplo, geralmente quando a gente fala das fontes para se produzir teologia, a gente fala da Bíblia, a gente fala dos credos, aí depois a gente coloca a racionalidade, a experiência, a tradição da igreja, são fontes, né, para a gente construir uma teologia. E a teologia liberal, ela tem como critério máximo a racionalidade humana, ou até mesmo a experiência humana, mais primordiais no fazer teológico do que, por exemplo, a Bíblia. Então, quando a gente fala de uma teologia liberal, como ela é perigosa, é porque, ao invés de um leitor da Bíblia questionar a sua própria vida ou suas próprias práticas à luz da Escritura, o que ele faz é o contrário, ele começa a questionar a Escritura à luz da razão, da ciência e das experiências que ele tem. Então, foi quando começaram a duvidar dos milagres, foi quando começaram a duvidar da inerrância e da infalibilidade das Escrituras, da inspiração das Escrituras, e começou a se tornar uma teologia bastante árida no sentido espiritual da coisa. Então, o liberalismo ele é caracterizado por essa racionalização e cientificismo dentro da teologia, que questiona a grande tradição que foi feita, que era para eles uma tradição que foi feita de maneira ingênua, e agora eles tinham os reais conhecimentos científicos para poder se compreender exatamente a Bíblia. Muito bom. Então, só para você entender por que o liberalismo não batia com a tradição ou o cristianismo da noiva e da igreja que o Kuyper estava lá. Beleza, aí o Kuyper estava lá, é um pastor de comunidade local, igreja ora por ele, né? E ele tem esse, né, redescobre uma fé, a fé da casa, ele redescobre a fé da sua infância. E aí o que começa a acontecer? Por que o Kuyper, né, um pastor local de uma igreja do interior, segundo você acabaste de falar aqui, de repente é um cara que a gente tá gravando um podcast sobre ele aqui. O que acontece? Qual é a virada que acontece e ele começa, opa, peraí, né, eu posso ir além. Sim. Gente, com isso eu não estou dizendo que se você é um pastor do interior, você não pode ir além, o que você deve ir além, não. Talvez você vá morrer aí sendo pastor do interior e glória a Deus pela sua vida que está cuidando dessa gente, pelo amor de Deus, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo. Na verdade, isso é muito interessante porque a própria trajetória do Kuyper nos ensina muito sobre o valor que pastores locais de igrejas pequenas fora dos centros urbanos têm, porque toda a trajetória dele, inclusive esse tema que o livro trata sobre o problema da pobreza, por que o Kuyper era tão envolvido com isso, por que ele entrou para o mundo político, etc., foi justamente por causa dessa igreja rural. A igreja rural era formada pelo que ele chama lá de povo simples, ou pessoas simples, e isso foi sempre uma coluna vertebral em toda a obra do Kuyper. Ele foi pastor de gente muito simples, mesmo tendo estudado, tendo feito suas graduações, seus mestrados, seus doutorados, e aquilo sempre
sempre ficou na cabeça dele como um povo privilegiado de receber cuidados pastorais. E aí, exatamente essas pessoas, esse povo pequeno, eles chamavam, que vai fazer com que, por exemplo, ele recebe um convite para, depois de pastorear essa igreja, ele recebe um convite para pastorear numa cidade mais próxima e maior, que é a cidade de Utrecht. E aí, lá em Utrecht, ele começa a perceber como que os problemas sociais envolvendo essa gente pequena, agora nos centros urbanos, e então, no caso, eram exploradas em longas jornadas de trabalho dentro da Revolução Industrial. Isso tudo vai aguçando o senso de reformador social e político do Kuyper. Foi por causa dessa igreja que orou pela conversão dele, que o ensinou o valor da gente pequena. Então ele sai dessa pequena igreja em Bisset, vai para Utrecht, aí ele recebe um convite que é o maior convite que ele recebe em termos eclesiásticos, para ser pastor da principal igreja de Amsterdã, que até hoje está lá na cidade, virou museu, bem liberal hoje, infelizmente. É muito triste ver isso, mas quando ele recebe esse convite, ele vai então para a maior cidade do seu país, ele entende que se ele quiser continuar ajudando a gente pequena, os pequenos cristãos muito marcados por esse liberalismo e todos os desenvolvimentos bons e ruins da Revolução Industrial, ele percebe que ele tem que entrar na vida política propriamente dita. Caraca. Então ele faz uma escolha. Como a igreja da Holanda era ligado ao governo, ele não poderia ocupar 2 cargos públicos, né, se ele quisesse se candidatar para alguma coisa. Sim. Então ele abre mão do pastorado, depois de um tempo na igreja de Amsterdã, e começa a sua vida pública propriamente dita, como jornalista, como candidato a alguns lugares na Câmara e como principalmente um reformador social que a gente entende. Então é aí que ele vai fundar 2 jornais, que ele vai escrever um semanalmente e o outro diariamente, e aí então que o Kuyper começa o trabalho de escrita dele. As obras completas do Kuyper não estão completas nem em inglês ainda. Então ele escreveu muito, porque ele escrevia todos os dias para o jornal. Então o blog, ele era ativo na atividade blogueiro dele. O Kuyper com internet, hein? Não, imagina. O trabalho dele, depois de fundar 2 jornais, ele também, junto com alguém que foi muito importante para a vida dele, que é o Groen van Prinster, que era um historiador ligado à coroa holandesa, que criou um movimento chamado movimento antirrevolucionário, e ele era antirrevolucionário por causa da Revolução Francesa. Então era um movimento de antagonismo, de resistência aos valores da Revolução Francesa, que a gente pode sempre resumir com o lema igualdade, fraternidade e liberdade, mas que tem muito ateísmo por trás disso, por causa do iluminismo, como você lembrou. E ele e o Van Prinster, então, com um movimento antirrevolucionário, eles, a partir dele, criam o primeiro partido democrata cristão da história, que é o Partido Antirrevolucionário. Ele se torna um partido com seus próprios candidatos. O Kuyper é o líder do partido, então, com bastante visibilidade pública, começa a entrar nas demandas trabalhistas da época. O problema da pobreza, por exemplo, é algo que ele trata nessa perspectiva, e ele funda uma universidade, a Universidade Livre de Amsterdã, e essa universidade foi pensada também para gente pequena. Ela era uma universidade paga, mas é muito diferente das universidades particulares que a gente tem hoje, porque ela era paga com o dinheiro das pessoas dessa comunidade pobre da igreja. Então eles tinham um método de arrecadação que ficou emblemático, que eles distribuíam uns cofrinhos de moeda para as pessoas nas casas das igrejas dos cristãos, e os cristãos iam guardando moedas ali que depois alguém passava recolhendo e levava para a universidade. Então era uma universidade do povo. Então sempre o povo, sempre a gente pequena teve no radar do Kuyper. Tá, vamos parar para pensar aqui. A Revolução Francesa, se não me falha a memória, tá marcada aquela ideia de esquerda e direita, não tem? Não é mais ou menos aí que surge essa concepção tão discutida. Exatamente. Aí no mundo de esquerda e direita e por aí vai. Tá, e aí na sua biografia aqui, ou na do Guilherme, agora não lembro, porque o livro contém 2 biografias aqui, uma menor e a extensa do Pedro, o Kuyper é uma terceira via ali, né? Porque ele não é Revolução Francesa. A Revolução Francesa já é revolução contra alguma coisa, né? Então, o Kuyper é uma anti-revolução àquilo que está querendo se revolucionar e tal, enfim. Deu pra entender, né? Então, que terceira via é essa do Kuyper e tal, que não é nem esquerda, nem direita? Como é que a gente entende esse bagulho? E agora, antes de tu responder, o que me chama muita atenção é isso, né? O cara abandonou, de alguma forma, o pastorado, porque entendeu que para ajudar a igreja, ele tinha que ir além. Mas eu achei legal que ele não... Ele ficava usando o título dele de pastor pra fazer moral com a galera ou não? Não.
Não, assim, não era habitual e também não era muito necessário, porque a gente quando fala de Amsterdã, a gente pensa em uma cidade grande, mas na época ela era pequena. Eu penso então, em maconheiro e prostituição quando falo em Amsterdã, desculpa. Exato, a gente lembra só do centro de Amsterdã. Mas hoje ela não é uma cidade muito grande, assim, em tamanhos pro Brasil, assim, quando a gente fala das cidades brasileiras, mas acima de tudo, ele era uma figura conhecida. O Kuyper foi tomando proporções dentro da vida pública holandesa que era impossível não conhecê-lo, e todo mundo sabia, por causa do tom do discurso dele, que ele tinha background teológico, mas ele não se apresentava mais como pastor, porque o pastor era quase muito ligado, por exemplo, como acontece na Inglaterra e na Alemanha, era um trabalho público, né, assim, era um ofício ligado ao governo, então ele não se apresentava. Muito bom. Tá, então beleza, Pedro, e essa terceira via aí? Como é que é essa parada aí, mano? Essa terceira via que não é nenhuma coisa, não é outra, como é que é esse caminho do meio aí? É interessante isso, porque inclusive essa nomenclatura esquerda-direita, que a gente usa muito a política contemporânea, ela não faz muito sentido mais contemporaneamente, mas ela só fazia sentido na Revolução Francesa, né? É daí que ela vem mesmo, você colocou muito bem, que dizia respeito aos lados ocupados dos membros da Assembleia Constituinte e os que estavam mais à esquerda, os que estavam à direita lá do salão, e geralmente a gente entendeu isso, que havia uma parte mais conservadora, ligada ao modo tradicional, e aí um tradicionalismo morto mesmo, que tinha expressões na igreja, que o Kuyper olhava e falava assim, não é possível que isso aqui é o calvinismo, não é possível que isso aqui é o cristianismo moderno na Europa, porque quando ele foi para a igreja de Amsterdã, ele encontrou um sínodo muito maior de pastores calvinistas conservadores, mas um calvinismo morto. E por outro lado, tinha o espírito revolucionário da Revolução Francesa, que inclusive já tinha aberto mão há muito tempo dos pilares da fé cristã, e o Kuyper olha e fala assim, eu não consigo, ele tentou várias vezes reformar a igreja reformada holandesa, por causa desse enrijecimento deles, e eles não receberam bem o trabalho do Kuyper, e por outro lado ele falou, mas eu não posso me entregar a esses princípios não cristãos da Revolução Francesa. Então todo o trabalho do Kuyper na modernidade holandesa é justamente promover essa terceira via. E o que é essa terceira via? É justamente, se você pega esse discurso que a Thomas Nelson publicou, do problema da pobreza, isso é um congresso de questões econômicas e políticas. Então, assim, pense em congressos que eram feitos na época, muito parecidos, como as internacionais marxistas, né, em que reuniam os camaradas do partido para se discutir os rumos que se dariam dos trabalhadores, da economia. O Kuyper faz uma reunião muito parecida, porque é a reunião do partido antirrevolucionário, mas quando você lê a palestra dele, que está aqui reproduzida na íntegra, não é um sermão, porque ele não expõe a Bíblia, mas é um discurso muito compreensível pelos cristãos. Ele está usando pressupostos cristãos para falar sobre o pecado, ele está falando como que Jesus tem influências nessas questões econômicas, no trabalho da gente pequena. Então, quando as pessoas batiam o olho, eles identificavam como um discurso cristão, mas não era aquele discurso cristão morto do conservadorismo calvinista da época, mas também não era o revolucionismo da Revolução Francesa. Então, essa é a força do neocalvinismo e a pungência do Kuyper, é que com um equilíbrio bíblico, ele conseguia se desvincular das ideologias ou das polarizações que estavam ao redor dele na época. Ou seja, o Kuyper entendeu, Pedro, que o discurso do cristianismo, né, ele é muito completo, que nós não precisamos de outras categorias, né, porque é aquela coisa, na cabeça da maioria das pessoas é assim, a esquerda cuida do pobre, a direita cuida do rico. Gente, eu tô sendo bem raso aqui na minha afirmação, ok? Eu tô ciente disso. Mas é que na maioria da cabeça das pessoas, e de fato, se você estuda um pouco a esquerda e um pouco a direita, tem mesmo, o pêndulo parece que vai mesmo pros lados e tal. Sim. Então o que acontece? E nós não precisamos de categorias de esquerda e de direita para falar do rico e para falar do pobre, né? O cristianismo dá conta deles. Então é mais ou menos isso que o Kuyper consegue fazer, se desvincular dessas polarizações, ou consegue se desvincular desses lemas e dessas categorias,
e nessa terceira via, totalmente ancorada na fé, ele propõe algo para a sociedade, uma verdadeira teologia pública, por assim dizer? Exato, a gente pode caracterizar a construção teológica toda do Kuyper como uma teologia pública. O que ele queria fazer era mostrar a relevância do conhecimento bíblico, a relevância da teologia cristã ortodoxa para pensar as questões do seu tempo, para responder ao problema da pobreza, o problema da educação, o problema do governo, de uma maneira muito diferente do que estava sendo, era o costume, e desse pêndulo ideológico que oscilava hora para um lado, hora para o outro. Então, a riqueza do pensamento do Kuyper é exatamente essa, por isso que ele é tão encantador, porque ele não só pronunciava isso, mas ele conseguiu avanços significativos, porque, bem, ele criou uma universidade que existe até hoje, já tem mais de 140 anos, ele criou um partido que foi crescendo, hoje ele ainda existe, com uma série de coligações que foi feita, mas é um partido ainda que está em atuação e ocupa lugares importantes dentro da monarquia parlamentarista holandesa. Ele com os escritos dele diários, ele fazia com que isso circulava, bem, era jornal onde ele escrevia, então isso circulava na mão do populacho, assim, todo mundo, qualquer um que era alfabetizado lá podia ler o que ele estava falando. Então ele não escrevia difícil, inclusive as pessoas são muito críticas ao Kuyper nos escritos dele, porque ele falava o discurso do povo. Quem era refinado, quem era técnico em teologia era o Bavinck, não era o Kuyper. Eles eram contemporâneos? Eles eram contemporâneos. O Kuyper é um pouquinho mais velho do que o Bavinck, mas eles eram contemporâneos. Assim, todos os postos que o Kuyper pisou, o Bavinck pisou imediatamente depois. O Kuyper foi o primeiro professor de teologia sistemática da Universidade Livre. Aí depois foi o Bavinck. Ele foi o reitor, depois foi o Bavinck. Ele ocupou também cargos no partido antirrevolucionário. Mas o Bavinck, ele era o cientista, assim, ele é muito técnico, muito erudito. O Kuyper também era, mas ele era mais panfletário. A ideia dele era fazer essas ideias girarem, circularem entre as pessoas para provocar mudanças. Uma mudança que ele também fez em termos eclesiásticos na sua tentativa de reformar a igreja e não dar conta de perceber como que ela poderia responder a isso, nem cair num calvinismo engessado, nem numa ideologia revolucionária francesa, eles tiveram que criar uma outra igreja. Então teve um racha na igreja reformada e formou-se uma denominação. E é muito interessante porque essa denominação, ela ficou parece que quase 10 anos sem nome. Eles não colocaram um novo nome, só depois que eles colocaram igrejas reformadas holandesas, mas por muito tempo eles ficaram conhecidos como o povo da lamentação. Os líderes saíram, os membros da igreja saíram das igrejas liberais, enrijecidas com essa tradição muito conservadora, mas eles saíram pranteando. Então não era bonito o que eles tinham feito, assim, eles não achavam que era legal ter rachado a igreja, dividido a igreja, e eles então se consideravam como quem lamenta, os lamentadores. Eles ficaram muito tempo se chamando de lamentadores até receberem propriamente dito um nome de igreja reformada holandesa. Isso também é muito bonito na trajetória dele. Caraca, tá, olha só, o Kuyper, ele chega a ser o primeiro-ministro holandês. Isso Exato. Aí é antes, é depois? Porque depois da vida pública ele volta pro pastorado. Me localiza nesse rolê aí. Não, ele nunca mais volta pro pastorado. O que ele faz é o seguinte, com a criação da Universidade Livre, isso tudo antes dele ser primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele foi, é o último ponto, é o mais alto que ele chega na vida dele e também é um dos últimos da sua carreira. Alguns anos depois ele morre. A política mata a gente mesmo, é o que dizem. Uma coisa interessante na biografia do Kuyper é que ele teve pelo menos uns 3 burnouts, né? Claro que ele não chama com esse nome, mas o que a gente entende hoje como burnout, ele teve pelo menos uns 3 na vida dele, de tanto que ele trabalhava. Imagina, como é que os inimigos chamavam ele? Eu vi aqui Chamavam ele de um monstro de 100 mãos. Pois é, e 10 cabeças. Caramba, mano. Imagina, 100 mãos e 10 cabeças. O cara... Imagina, assim, imagina você manter 2 jornais em que você escreve diariamente para um e semanalmente para o outro, fora todas as outras que ele fazia. Imagina tu ter um curso online de teologia, ser pastor, marido, pai e mãe. Eu acho que tu devia aprender algumas coisas com o Kuyper, o senhor Pedro Dutti. A Carol sempre fala isso pra mim. Ela fala assim, nossa, essa parte da biografia do Kuyper você deveria prestar bastante atenção, porque é por causa disso. E assim, quando ele travava, quando ele tinha esses burnouts, ele ficava 6 meses, 8 meses parado. Ele tinha que ficar caminhando pelas montanhas, fazer programa assim bem desafogar
mesmo, porque ele ficava muito mal. Então imagina. Caraca, aí sim, hein, seu Pedro? Dá uma caminhada aí, hein? Poxa. Isso serve pra gente aprender, né? Isso é uma coisa muito triste do Kuyper. Eu estava lendo um artigo recentemente. É claro, assim, que com uma vida dessa, ele ia deixar coisas a desejar. E dizem, assim, que ele não era um pai presente e tal. Assim, claro que a ideia de pai presente, tal como a gente tem hoje, era muito distinta da que era ser pai antigamente. Sim. Mas, assim, na época do Kuyper. Mas mesmo assim, ele não foi tão ativo, assim, na família dele, quanto ele foi na esfera pública, por exemplo. Ele não deixou legado nessa área, entende? A gente tem outras pessoas, assim, que foram mais cuidadosas. Os biógrafos do Doivert, por exemplo, mesmo tendo sido alguém muito ativo, dizem que ele era muito presente na vida dos 8 filhos que ele tinha. Caraca, hein, mas mano? O Kuyper não. O Kuyper deixou a coisa um pouco, assim, de lado mesmo, por causa do momento que ele estava vivendo. Ele teve quantos filhos, o Kuyper, sabe? Ele parece que teve 6 ou 8 também. Eu não me lembro exatamente. Nessas caminhadas aí, né, mano? Essas caminhadas da montanha, o cara chegava, tomava um banho e tal, pá. Mulher... Exatamente. Eu preciso curar o meu burnout. Gente, brincadeira. E aí, então vai lá. Agora, uma coisa legal que ele fez para a igreja, mesmo ele não tendo voltado para o pastorado, é que a Universidade Livre, quando ela surgiu, e ela chamava Livre, porque ela era livre tanto do governo, das influências que a ideologia da Revolução Francesa tinha no governo, mas também livre da igreja, porque era essa igreja engessada e meio morta que vivia na época. Então, a Universidade Livre começou como um centro de formação para os novos pastores dessa nova igreja que o Kuyper estava ajudando a protagonizar. Então, a formação de novos obreiros sempre teve no horizonte do Kuyper, e ali foi, e ainda é até hoje assim, a formação de obreiros que ocupavam as igrejas que estavam nascendo a partir desse movimento. Então, mesmo ele não estando assim diretamente ligado com a vida eclesiástica, ele, claro, continuou como membro de igreja, mas ele era professor dos futuros pastores. Então, ele continuou com uma influência muito presente na igreja, até ele ter se tornado primeiro-ministro e ter que deixar o reitorado da Universidade Livre, ter que deixar as suas aulas para ficar eminentemente só no governo. Ele ficou 6 anos nesse período, isso foi até 1905, e ele falece em 1920, então 15 anos depois ele falece, e aí a partir disso a gente não tem mais nada muito substancial na vida dele, não. É porque ele faleceu, né, cara? Aí, né? Aí não rola, né, mano? Não dá. Cara, então assim, obviamente que a gente tá dando aqui, sobrevoando, né, a vida do Kuyper, mas o que você gostaria de destacar, Pedro, assim, que ó, esse ponto aqui eu queria entrar um pouco mais na vida do Kuyper, porque é fundamental. Eu acho que o Kuyper teve grandes ideias e ajudou a gente a enxergar a sociedade de um jeito novo. Por exemplo, uma das ideias que é muito famosa dele é a ideia da soberania das esferas, né? Ou as esferas de soberania. O que isso diz respeito? O Kuyper, claro, isso de algum modo está presente no Calvino, mas muito incipientemente, e o Kuyper transforma isso numa forma de enxergar a sociedade. Ele entendia que Deus era soberano sobre todas as áreas da vida. Qual é aquela frase clássica dele lá? Não tem 1 metro quadrado que o senhor não diga, é meu, exato. Sei lá como é que é. Isso tá até no discurso de inauguração da Universidade Livre. A frase, assim, tem muitas versões dela, mas é que não existe nenhuma instância da vida que esteja hermeticamente fechada e nenhum centímetro quadrado da realidade em que Cristo não possa clamar, isso é meu. Ô, louco. Então, essa ideia do senhorio de Cristo era muito forte no Kuyper. Então, Jesus não era o Senhor só da igreja, como na Idade Média, por muito tempo ele foi. Jesus era o Senhor sobre toda a vida. Então, isso significava que Jesus era o Senhor sobre o trabalho, que Jesus era o Senhor sobre a política, que Jesus era o Senhor sobre a educação. Então, esse senhorio de Cristo abrangente fazia com que existissem esferas, muitas esferas na sociedade, esfera econômica, esfera educacional, esfera política. Uma era independente da outra, a gente não poderia misturar a linguagem, as pessoas de uma e da outra. Por exemplo, quando uma igreja vira uma pequena empresa, e a gente sabe que aquilo
está errado, mas a gente não sabe dizer muito bem o que é justamente porque os valores de uma esfera econômica, estão sendo empregados dentro da esfera eclesiástica sem nenhum tipo de tradução. Então, a gente percebe essa injustiça. Todas as vezes que uma esfera fica maior e engloba outras, tem uma injustiça. Quando uma universidade particular, por exemplo, a gente fica brincando aqui em Goiás, não sei como é que é aí, mas a gente sempre fala, o fulano passou na universidade lá, que ele só precisava deixar o documento dele cair na porta e ele era matriculado. É porque a universidade é uma empresa, ela quer saber de clientes. Então, assim, a gente sabe que isso é ruim, a gente sabe que é um comentário pejorativo. Então, o Kuyper foi mostrando, olha, cada uma das esferas tem suas próprias leis, tem seus próprios oficiais, todas elas, apesar de serem independentes uma da outra, todas elas respondem a Cristo. Então, elas têm autonomia entre as esferas, uma autonomia relativa uma entre a outra, mas elas não são autônomas em relação a Deus. Deus é o Senhor de todas elas. Então, isso fez com que as pessoas começassem a reconhecer o âmbito sagrado, o âmbito ministerial do trabalho dele como pai e mãe na esfera familiar, o trabalho dele como professor e professora na esfera educacional, o trabalho dele como vendedor ou vendedora na esfera econômica. Em cada uma dessas esferas, ministérios, vocações eram entendidas como serviços a serviço do reinado de Cristo. Então, a beleza da teologia kuyperiana é justamente essa. Ou seja, ele amplia o conceito de graça comum e sacerdócio real de todos os crentes, por assim dizer. Exatamente. Eu acho que ele mais do que ampliar, ele recupera, né? Porque é um conceito, claro, que já existia, muito marcado dentro da teologia reformada, mas que tinha sido um pouco esquecido, deixado de lado, ou que às vezes não foi muito bem estabelecido. É claro que os puritanos, eles entendiam que eles estavam com uma vida pura, então por isso eram todos os aspectos da vida. Isso estava claro para eles, mas o Kuyper foi dando nomes e ele foi mostrando, olha, a esfera educacional tem que ser regida por princípios assim. A esfera do trabalho, por exemplo, o problema da pobreza, as questões econômicas e do trabalho precisam ser regidas por esse aspecto. Então, a tradição neocalvinista, kuyperiana, é muito preocupada em entender quais são os princípios e as leis aplicadas em cada esfera para que a gente obedeça a Jesus, para que a gente renda glória a Deus na esfera onde a gente está. Muito bom. Quantas esferas eram? Eram incontáveis ou tinha um número específico? Pensei que você ia fazer a piada das esferas do dragão de novo. Essa já é ruim batida e eu já fiz no começo, então... Não é que eu pergunto quantas, porque a gente tem hoje, que eu nem sei explicar direito, mas volta e meia o pessoal faz associação da teoria aí dos 7 montes, que é ligado aqui no Brasil, se eu não me engano, com o Teófilo Hayashi, se não me falha a memória. Essa teoria dos 7 montes e tal. E alguns falam, cara, isso aí é Kuyper numa outra pegada e tal. Sim. Então acho que é igual... É cópia, mas não é a mesma coisa. Tem um princípio fundamental que é diferente, logo é outra coisa. É interessante, realmente muita gente faz essa associação, e quando a gente olha para a ideia geral, parece que é isso mesmo, né? Na teoria dos 7 montes lá, a ideia são enxergar a realidade a partir de 7 picos de autoridade, né? A gente poderia dizer assim, e que os cristãos ocupando esses lugares, a gente teria uma influência muito mais dominante na sociedade. Isso. E isso tem mais a ver, essa teoria dos 7 montes, com um projeto a gente chama de dominação social, né? Ou de influência social, muito explícito, né? O do Kuyper não era isso. Primeiro que a gente não tinha com clareza, assim, quantas esferas eram, assim, ele não dava número para elas, mas a ideia também não era que os cristãos ocupassem esses lugares para poder serem influentes e dominarem o poder de uma sociedade. Os cristãos já estavam nelas, não é um lugar onde você chega, a gente já está nelas, e você nelas ou obedece a Deus ou o desobedece. O ponto não é se você vai ser frutífero, vai ser rico, vai ter poder na esfera pública. A questão vai ser, você vai glorificar o nome de Jesus ou você vai desobedecê-lo? Então esse ponto transforma o kuyperianismo não numa teoria de dominação, como algumas pessoas às vezes criticam dizendo que é. Na verdade, é o contrário. Para o Kuyper era muito mais inteligente do ponto de vista estratégico, político,
político, não dividir a igreja, porque se ele tivesse uma igreja só, se ele tivesse uma ampla aceitação na igreja que estava ligada ao Estado, e ainda fosse primeiro-ministro, pronto, ele tinha dominado a vida religiosa e política da Holanda. Mas ele não fez isso. Ele falou, olha, não dá para compactuar com esses princípios na esfera eclesiástica, então a gente vai ter que dividir, porque para ser fiel a Cristo, necessário vai ser dar lugar a novas igrejas. Então, com isso, a pessoa, não é uma questão de dominação de poder ou de esferas de influência, é o contrário, são os lugares onde Deus nos colocou e a gente vai responder com obediência. Então, isso difere radicalmente caiperianismo e as esferas de soberania com a doutrina dos 7 montes, como uma ideia assim de 7 posições ou picos de influência que os cristãos podem ter. Os cristãos já estão nas esferas espalhadas, nós somos filhos, pais, amigos, nós somos alunos, professores. Agora a ideia é se perguntar se nós vamos ser professores ou alunos que glorificam a Deus ou se a gente vai seguir o espírito do tempo e desobedecê-lo. Muito legal. Pedro, pra gente caminhar pro final, só mais umas perguntas, só pra eu entender legal. Nós falamos do Kuyper e citamos o termo neocalvinismo, mas por que o próprio Kuyper, quando escreve uma obra que resume, né, boa parte do seu pensamento, o nome da obra é Calvinismo? Sim. Ele não, essa nomenclatura é posterior, né? Ela foi dada muito depois que o Kuyper já tinha morrido, e eu imagino também que ele não tinha consciência disso que ele estava fazendo. Nós vamos refundar o calvinismo. Ele não tinha essa... Ele achava que ele era um continuador da obra de Calvino, tanto que essas palestras que ele deu na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, quando ele esteve lá, sobre o futuro do calvinismo, o calvinismo e a arte, o calvinismo e a política, era apenas mostrar mesmo algo que já estava presente no Calvino, de certa forma, já estava presente nos puritanos, mas que essas formulações frentes às novas configurações sociais ainda traziam respostas possíveis, frutíferas. Então isso, o Kuyper não tinha consciência disso. O que o Kuyper chamava de calvinismo, é importante diferenciar também às vezes para os nossos ouvintes, é que quando a gente pensa em calvinismo, a gente sempre pensa em doutrina da predestinação, a gente pensa em calvinistas contra arminianos, mas a ideia que o Kuyper usa de calvinismo é bem diferente. Inclusive, nessas palestras, ele nem fala da soteriologia, né, da doutrina da salvação calvinista, porque a ideia do calvinismo é a ideia do senhorio de Cristo. O calvinismo como um dos poucos sistemas teológicos que conseguiu crescer enquanto sistema, enquanto enxergava Cristo com influência, com diretrizes para todas as áreas da vida, e não só para a nossa vida religiosa. É claro, a salvação e se Deus elege ou não, como é que isso acontece, era importante para o Kuyper, ele escreve sobre isso. Mas isso é um ponto dentre muitos outros muito maiores e onde ele se ocupou muito mais. Então, o que ele chama de calvinismo é uma espécie de sistema de vida e de mente, ou uma cosmovisão, como a gente passou a chamar contemporaneamente. Legal. E o termo biocosmovisão, que eu vi aqui, acho até no texto do Guilherme, faz sentido? Isso. Era um termo que o Kuyper usava? É claro que, gente, é claro que faz sentido porque o Guilherme escreveu, mas vocês entenderam a minha pergunta, se faz sentido agora dentro desse nosso contexto aqui. Sim, esse nome que a gente dá hoje de cosmovisão, apenas, ou visão de mundo, ele é um resuminho do que eles chamavam de biocosmovisão, ou seja, era algo para a vida e para a realidade. Eles queriam mostrar que tanto fazia parte da biografia de alguém, né, da sua vida particular, mas também de todo o cosmo. Então, ele acrescentava esse bio para destacar a abrangência da coisa. Mas hoje em dia a gente não faz isso porque a gente já entende que cosmovisão é o mais amplo possível que a gente pode ter. Bem, como boa parte da Europa foi influenciada pela reforma protestante, a gente sabe que essa influência depois com o tempo também se foi, né? Sim. E aí grandes igrejas hoje em dia são pastelarias, sacanagem, não, ou são bibliotecas ou são pubs e por aí vai, né? Então seria injusto a gente dizer, o legado do Kuyper não virou em nada. Não. Toda a Europa, ela teve, né, foi fruto aí da Revolução Industrial, da Revolução Científica, Iluminista, da Reforma, é um caldeirão, a Europa é um caldeirão cultural, né? Enfim, em todos os lugares ficaram marcas, né, dos reformadores e todo o legado. Pra você, hoje, qual é a marca do Kuyper que ficou, né, na Europa? Se é que dá pra responder essa pergunta, né, mas eu vou fazer ela mesmo assim. Que marca do Kuyper que ficou pra Europa e qual marca do Kuyper nós brasileiros aqui deveríamos aprender e aplicar?
Legal. Essa questão da secularização foi muito forte, assim, nos anos seguintes à morte do Kuyper, né? A gente pode pensar, assim, numa época de ouro, antes da Segunda Guerra, em que o kuiperianismo era muito forte na Holanda. Talvez, assim, foi a época, depois da própria vida do Kuyper, a mais frutífera, né? Foi quando surgiram homens como Doivert, o Dirk Vollenhoven, uma série de filósofos, engenheiros, artistas, o Huckmacher, mas depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente também porque as pessoas morreram na guerra, né? A gente tem uns dados biográficos, por exemplo, que o Huckmacher ele descobriu o neocalvinismo num campo de concentração. Olha, então, o calvinismo sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, porque as pessoas morreram e simplesmente não tinham mais quadros, né? Não tinham mais pessoas para colocar. Por exemplo, a Universidade Livre, ela era imensa na época, mas não tinha calvinistas para colocar lá. Então, isso foi secularizando. Hoje, por exemplo, a Universidade Livre existe, eu tive o privilégio de passar um tempo estudando lá, e ainda existem calvinistas crentes lá, mas eles são remanescentes fiéis, assim. É um grupinho muito pequeno, que todo mundo é amigo um do outro e todo mundo se conhece, assim, porque entre os filósofos, os teólogos e os outros profissionais, porque é um grupo remanescente. A igreja sofreu muito com a secularização lá. Mas ainda existem legados políticos, por exemplo, do Kuyper, que são sentidos até hoje. Por exemplo, algumas leis que o Kuyper aplicou para a educação, para o direito da educação religiosa dentro da Holanda, hoje inclusive muito utilizada pelas escolas islâmicas, ainda são leis kuiperianas, são projetos de leis que privilegiam, não é uma palavra, mas que eles contemplam dentro da ordem social a possibilidade de escolas confessionais, tais como a gente tem aqui, mas escolas confessionais públicas, ou seja, tem uma escola lá que tem auxílio e privilégios, por exemplo, fiscais, mesmo sendo uma escola islâmica ou sendo uma escola protestante, e assim por diante. Então, essas leis até hoje são da época do Kuyper. Então, a gente pergunta, e talvez uma grande lição que a gente aprende, que é todo o nosso trabalho aqui, é o seguinte: por que a religião, por que o cristão no Brasil ele tem que se explicar muito para poder colocar uma pauta dessa em jogo, para poder colocar uma pauta dessa no ar? Para a gente poder falar de uma escola confessional com dinheiro público, as pessoas ficariam loucas, assim, elas não aceitariam isso de maneira nenhuma. Mas isso, essa aversão da fé ligada aos âmbitos culturais não vale para outras religiões. Eu estava lendo um artigo de uma revista brasileira, a revista Cult, e o artigo era sobre filosofia e macumba. E eram autores mostrando das influências e das raízes da Umbanda, da macumba, dentro da prática filosófica deles. E assim, nenhum deles explicou nada. Assim, olha, eu peço desculpa aqui para falar um pouco do meu background, eu sou da Umbanda e tal. Ele não se desculpa. Ele simplesmente escreveu o artigo, publicou lá e todo mundo achou bom. E agora, se um cristão vai fazer isso, ele tem que dar muitas explicações. Eu sou de uma tradição protestante, não é o cristianismo que você está acostumado a ver na televisão, é outro, tal, não sei o quê. Então a gente tem que explicar muita coisa. O legado do Kuyper lá é que essas explicações não precisavam ser dadas assim, sabe, com muito trabalho. A gente pega obras de políticos lá, por exemplo, o Roel Kuyper, que apesar do mesmo sobrenome, não é parente do Kuyper. Ele foi senador da Holanda por alguns mandatos, diretor de seminário teológico lá, senador da monarquia, então assim, um cargo alto, e ele escreve nos livros dele, ele escreve livro para todo mundo ler sobre, por exemplo, Capital Moral, mas ele tem um podcast inclusive sobre isso, né, Bibo? Mas ele não fica se explicando sobre isso, ele não fica falando, olha gente, vocês sabem, eu sou senador, mas eu também sou cristão, tal. Ele fala, olha, eu também sou cristão e eu vou usar esse autor, porque eu acho que isso ainda é muito importante. Quando ele fala das esferas de soberania, ele fala, olha, isso ainda é muito importante hoje em dia e eu vou usar essa teoria. Ele não explica, não fica falando que é coisa de teólogo, nada disso. Então esse é um grande legado pra gente, para que a religião, para que a nossa fé não fique confinada ao aspecto religioso apenas, ao domingo. E particular, né? A particular, a minha vida privada, o que eu entendo de Deus, não. Isso tem extrapolações para fora da nossa vida. Isso muda a forma como a gente faz negócios, isso muda a forma como a gente assiste aulas, isso muda como a gente cria os nossos filhos. Eu acho que esse é um grande legado que a gente ainda precisa descobrir, porque o evangelicalismo
psicanalista brasileiro é muito intimista, autocentrado e muito fechado nas quatro paredes da igreja. Caramba, muito bom. Pedro, o que você recomenda aí pra galera que nunca leu Kuyper? Você acha que o problema da pobreza pode ser um bom começo até pela sua ampla biografia que antecede o texto do autor? Sim, eu acho que sim, é um excelente ponto de partida, assim. Vocês vão ter um bom texto dele sobre uma questão que nos tangencia, né, a pobreza. Então, sim. Tem tanto textos, tem esse texto meu aí, que gentilmente o João Guilherme me chamou para escrever, mas também tem o prefácio do Guilherme, tem um epílogo do Lucas Freire, que é um neocalvinista muito bom e importante aqui no Brasil. Então, é a melhor porta de entrada, com certeza, é esse. E agora tem outros livros. A editora Monergismo tem publicado algumas obras do Kuyper importantes, como Sabedoria e Prodígio. Eu vi esse aí. Qual que é a pegada desse daí? São duas palestras gerais que ele dá falando sobre a graça comum na ciência, no trabalho, na vida, e a graça comum na arte, na vida estética, na vida artística. Então ele é muito bom. E tem um também sobre de toda a extensão do cosmo, que é outro livro da Monergismo, que lá inclusive também tem uma pequena biografia sobre os anos iniciais do Kuyper. Então são textos do Kuyper também falando da abrangência da fé, mas também tem textos sobre o Kuyper, que são muito instrutivos pra gente. Aí eu acho que só depois a pessoa deve ler esse livro Calvinismo, porque ele é um livro mais técnico, mais complicadinho de ler. Se a pessoa vai direto no Calvinismo, ele desanima e nunca mais volta. Legal. É legal a gente pensar. Eu tô pensando aqui no leitor que nunca leu nada de Kuyper, então acho que esse caminho é um caminho muito saudável. Pedro, quer fazer algum jabá? Fica à vontade aí, meu irmão. Muito bom. O que eu queria terminar era falando um pouco sobre o Invisible College, né? Que é uma iniciativa muito inspirada por essa tradição kuiperiana, assim, claro, com as devidas proporções, né? A gente não acha que vai criar uma nova universidade livre, mas a gente queria falar sobre teologia que não servisse só para pastores, né? Eu não tenho nada contra os seminários, eu sou professor de seminário presbiteriano aqui em Goiânia, amo o que eu faço, mas eu acho também que a mãe, o pai, o profissional liberal, ele tem que estudar teologia, porque estudar teologia é bom para ele, né? E a gente então construiu currículos baseados em teologias, em trajetórias teológicas muito aplicáveis à vida das pessoas. E eu acho que eu deixaria aqui o convite, né? Quando esse podcast sair, as inscrições para o Invisible College sempre abrem em outubro, mas sempre tem cursos abertos, coisas acontecendo no nosso site. Então entra lá, theinvisiblecollege.com.br, e lá você tem os nossos guias de estudo, que são recheados de podcast do Bibotalk, em locais estratégicos, assim, porque às vezes você entra no site do Bibo e tem quase 400 podcasts e pensa assim, meu Deus, por onde eu começo? A gente colocou lá uma boa trajetória para você ir estudando temas importantes da teologia com base também no trabalho do Bibo. Então, é uma forma... Tu fez uma coisa que a gente não fez, que já pediram, cara, vocês têm um currículo teológico aí, cara, organiza isso de maneira pra galera se localizar. Eu falei, beleza, um dia eu faço. Aí eu pego esse manual do Pedro, tá lá, já tá feito. Tá lá, exatamente. O link do site está aqui na descrição deste BTcast. Maravilha. Então é isso, fica meu convite aí e o desejo da gente contribuir para que o senhorio de Cristo fique mais explícito na vida das pessoas. Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Obrigado, Pedro, pela tua presença aqui no BTcast. Muito obrigado pelo teu trabalho para a nação com o Invisible College. Enfim, fora que você é um pastor local e professor local aí também, mas com o Invisible College alcançando aí várias pessoas. Eu imagino que você deve ter aluno do mundo inteiro, né? Pois é um trabalho na internet. Deve ter uma variedade aí. Amigos meus são alunos, membros do Bibotalk são alunos ali do Invisible College. E, cara, vê a galera ali lutando, lendo, e luta com o texto, escreve. É realmente um serviço importantíssimo para a igreja brasileira. Parabéns, meu irmão. E aprenda com o Kuyper e vai dar umas caminhadas também, né? Descansar, né? Tenta dar uma descansada aí, pelo amor de Deus, que na sua biografia esteja dito que você foi um bom pai e um bom marido. Isso, se Deus quiser, por favor. Muito bom, obrigado, viu? De privilégio sempre estar aqui. O privilégio é nosso, cara. Vamos ficando por aqui, voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.